Bom, vamos agora, tá certo, iniciar a segunda parte da nossa aula sobre força magnética, né? Vamos fazer aqui uma análise do movimento de uma carga através de um campo magnético. Vamos analisar o movimento, né? Quais são os movimentos que a gente pode assistir, né, quando uma carga está se movendo através de um campo? Bom, o primeiro caso é velocidade paralela ao campo. Bom, a gente já sabe que nesse caso, né, isso foi a quarta observação. A gente já sabe que o ângulo é zero, por isso o seno também é zero. Então a força se anula. A gente viu na quarta observação, porque a força, né, se o ângulo é zero, o seno é zero, anula a força. Então, se não tem força, veja bem, se não tem força, o ângulo é zero, o seno também é zero, então não tem força. Se não tem força, então a partícula, tá certo? Ela não tem também aceleração. Se não existe força, também não existe aceleração, né? Pela segunda lei de Newton, F igual a ma. Logo, se não tem aceleração, a partícula descreve um movimento retilíneo e uniforme. Então, quando a partícula for lançada com a velocidade paralela ao campo magnético, o seno é zero. Se o seno é zero, não tem força, de acordo com a quarta observação, né? Se o seno é zero, não tem força. Tá certo? Então, de acordo com a quarta observação, não vai existir nenhuma força. Então também não existe nenhuma aceleração. Então, nesse caso, a partícula vai descrever um movimento retilíneo e uniforme. Só quando a velocidade e o campo forem paralelos. Tá certo? Porque aí a força desaparece. O segundo caso é quando a velocidade é perpendicular ao campo, né? Velocidade perpendicular ao campo. É de acordo com a quinta observação, né? A quinta observação. Quando isso acontece, a força é máxima. Nós vimos na quinta observação. Se vocês voltarem depois para a quinta observação, tá certo? Quando a velocidade é perpendicular ao campo, o seno de 90 é 1. A força é máxima. Isso é a quinta observação. Olha a força aí. QBV. Por que o seno de θ desapareceu? Porque o ângulo é 90 e o seno de 90 é igual a 1. Ok? Então, nesse caso, quando a força é perpendicular à velocidade, tá certo? Ela altera a direção da velocidade e transforma o movimento retilíneo num movimento circular. Então, essa força perpendicular à velocidade, tá certo? Ela vai fazer com que a partícula descreva um movimento circular e uniforme de raio R. Dá a figurazinha aí embaixo, né? Figura aí, ó. O campo para dentro, velocidade para a direita no ponto de baixo. Lá embaixo, no ponto mais baixo da circunferência. O campo para dentro, bota os 4 dedos para dentro, velocidade para a direita, força para cima. Então essa força vai desviar a partícula e ela vai descrever um movimento circular uniforme, tá certo? De raio R. Então, quando a velocidade for perpendicular ao campo, o movimento é sempre circular e uniforme, certo? Sempre circular e uniforme. Vamos ver o cálculo do raio do círculo descrito pela partícula. Olha, como a força magnética está dirigida para o centro do círculo, você olhando a figura, né, aquele pontinho ali, o centro, aquele pontinho escuro. Então, como a força magnética está atuando para o centro, ela é a centrípeta. Então, nesse caso aí, a força magnética é a força centrípeta, é a própria centrípeta. Por quê? Porque ela está dirigida para o centro. A força magnética é QBV, a gente já viu, né? Porque o seno é 90, então QBV. E a força centrípeta da mecânica, a gente sabe que é mv ao quadrado sobre R, né? mv ao quadrado sobre R. Pessoal, aí não está aparecendo um R não, está aparecendo um 2, né? Do lado direito da equação, força centrípeta, mv ao quadrado, é sobre R, não é 2 não, eu estou achando parecido com 2, mas não é 2 não, viu? É mv ao quadrado sobre R. R é o raio.
Então, tirando o valor do raio nessa equação, né? Você cortou ali o V com V ao quadrado, tirando o valor do raio, então o raio fica igual a mV sobre QB. Tá certo? O raio fica igual a mV sobre QB. Ok? Esse é o valor do raio. E esse raio só vai aparecer na questão quando o movimento for circular e uniforme. E o movimento só será circular e uniforme quando a velocidade e o campo magnético forem perpendiculares. O campo e a velocidade tem que ser perpendicular. Aí o movimento é circular uniforme. Aí o raio é esse, mV sobre QB. Tá certo? M é a massa da partícula, claro, V é a velocidade, Q é a carga e B o campo magnético. Ok, pessoal? Bem, o terceiro e último caso de análise do movimento. Nós estamos vendo aqui, tá certo? A velocidade faz com o campo magnético um ângulo θ. A velocidade é esse vetor preto aí, né? Esse vetor preto inclinado. Está fazendo um ângulo θ compreendido entre 0 e 90 graus. Então, para resolver essa questão, nós vamos dividir essa velocidade em duas partes. A velocidade Vy no eixo do Y e a velocidade Vx no eixo do X. Né? Vamos decompor a velocidade. A velocidade V, que é esse vetor aí, inclinado, escuro, preto, ela pode ser dividida em duas. O Vx no eixo do X e o Vy no eixo dos Y. O Vx, como é que se calcula? O Vx é a componente horizontal. Vx é igual a V cosseno de θ. O Vx é igual a V cosseno de θ, né? É a componente horizontal. E o Vy é V seno de θ, que é a componente vertical. Então você decompôs a velocidade, esse vetor preto, em duas componentes, Vx e Vy. E vamos estudar, tá certo? Esquecendo agora a velocidade. Agora a velocidade desapareceu e no lugar dela ficaram as duas componentes, o Vx e o Vy. O Vx, você estudou agora há pouco no primeiro caso, né, na primeira análise. O Vx provoca um movimento retilíneo uniforme, porque o Vx é paralelo a... O Vx é paralelo, né, paralelo ao campo magnético. Então, o Vx, ele vai... Né, o Vx vai provocar um movimento retilíneo uniforme. O primeiro caso da nossa análise, né? Primeiro caso. E o Vy? Bom, o Vy é perpendicular ao campo. Então, nós já vimos que, de acordo com a segunda análise, vai descrever um movimento circular uniforme. Então, a velocidade Vx sozinha, se ela atuasse sozinha, o movimento seria o quê? Seria um movimento retilíneo e uniforme. Isso foi observado na primeira análise anterior. Tá? Só o Vx isolado. Agora, se for só o Vy, como ele é perpendicular ao campo magnético, então nós teríamos um movimento circular e uniforme, que foi observado na segunda análise. Ok? Bora. Então, dito isto, o movimento resultante é uma combinação de um movimento retilíneo uniforme com um movimento circular uniforme. O movimento resultante da partícula, tá certo? É a soma de um movimento retilíneo uniforme com um movimento circular uniforme. Isso vai dar uma trajetória helicoidal que está desenhada aí, né? Aquela espiral que vocês têm no caderno de vocês, né? Então, quando você soma o movimento uniforme, a partícula se deslocando, digamos, da esquerda para a direita, e o movimento circular e a partícula girando, aí vai dar esse movimento aí helicoidal. Isso acontece quando a velocidade, tá certo, é inclinada em relação ao campo magnético. Ok? Muito bem. Passemos agora à questão de número 3. Duas partículas A e B eletrizadas com cargas. A carga de A é mais E e a carga de B é mais 3 vezes E. Esse é aquela carga elementar
que existe tanto no próton quanto no elétron, né? Então, a carga de A, 3 vezes a carga de um próton. A carga de A é a carga de um próton. E a carga de B, 3 vezes a carga de um próton. Carga elementar. As massas são iguais, ele diz aí. MA, MB iguais, MA igual a M e MB igual a 4M. Né? As massas são iguais a M e 4M. Certo? Essas partículas elas vão penetrar no campo onde existe um campo magnético uniforme B que aponta para dentro da página do papel, né? Aponta para dentro do papel. Então o campo magnético é para dentro, com velocidades uniformes. As duas velocidades são iguais. Né? A velocidade de A é a mesma de B, ele chamou aqui de V. E essas velocidades são perpendiculares ao campo, como mostrado na figura. Então, ele quer que você determine a relação entre o raio do círculo descrito pela carga A e o raio do círculo descrito pela carga B. Porque, pelo que nós vimos agora há pouco, quando a velocidade é perpendicular ao campo, a partícula descreve um movimento circular. E no enunciado ele está dizendo que a velocidade, as duas velocidades de A e B são perpendiculares ao campo. Então, tanto a partícula A quanto a partícula B vão descrever, tá certo, movimentos circulares e uniformes. Só que não devem ter o mesmo raio porque elas têm cargas diferentes, elas têm massas diferentes, né? Então, mas todas as duas vão descrever movimentos circulares. Ok? Ele quer a relação entre os raios. Ele quer a relação entre os raios. A gente vai ter que usar aquela fórmula do raio que nós vimos agora há pouco. Então vamos ver aqui. Veja bem, está aí a figura novamente, tá bom? Então, nesse caso, todas as duas partículas vão descrever, tá certo? Movimentos circulares e uniformes, as duas. Só que eu acredito que os raios não vão ser iguais, porque, olhando a fórmula do raio, né, elas não têm massas iguais, elas não têm cargas iguais, só as velocidades é que são iguais. Sendo assim, nós vamos ter raios diferentes para cada uma delas. Por exemplo, o raio da partícula A é MV, né, sobre QB, mas no caso aí o Q é a carga E, né, MV sobre QB, no caso aí o Q é a carga E, que é a carga da primeira partícula, né, a carga de A. E o raio de B, a massa mudou, era M, passou a ser 4M, e a carga era E, passou a ser 3E. O campo é o mesmo, elas estão entrando no mesmo campo. Como ele quer a relação em matemática é divisão. Quando você divide o raio de A pelo raio de B, né, vai desaparecer massa, vai desaparecer velocidade, aí o resultado vai dar 3/4, que é igual a 0,75. A razão entre os raios de A e os raios de B é 0,75. Isso indica como resposta a letra A, certo? Como resposta da questão, a letra A. 0,75 é a razão entre os raios, né? É a razão entre os raios. Ok? Muito bem. Vejamos agora a questão de número 4. Né? Questão de número 4. Tem uma figura aí. A figura a seguir representa uma partícula com carga positiva penetrando em uma região onde existem dois campos uniformes perpendiculares entre si. Um campo elétrico, que é a letra E, e o outro campo magnético, que é a letra B. Então, olhando a figura, né, a carga está se movendo, vai atravessar uma região onde atuam simultaneamente, né, dois campos, um campo elétrico vertical para cima e um campo magnético, né, que está aí horizontal para o lado direito. Muito bem, a velocidade V, né, é perpendicular aos vetores E e B. Olha, a velocidade vai ser perpendicular aos dois campos. A figura está mostrando isso, tá certo? A velocidade vai ser perpendicular aos dois campos. Considerando que as forças devidas aos dois campos, cada campo vai criar uma força sobre a partícula. O campo elétrico vai gerar uma força elétrica. O campo magnético vai gerar uma força magnética, né? Quando elas entrarem no campo, cada campo vai gerar a sua própria força.
Então ele quer saber o seguinte: qual é o módulo da velocidade para que a carga atravesse os dois campos sem desviar-se de sua trajetória retilínea? Ela vai passar em linha reta ali, não vai sair de sua trajetória. Quer dizer, ele quer saber quanto deve ser a velocidade para que ela atravesse os dois campos e não mude de trajetória, continue nessa linha reta que ela está aí. É isso que ele quer saber, tá certo? O campo elétrico é vertical para cima, o campo magnético é horizontal para a direita, a partícula vai entrar com velocidade perpendicular aos dois, e a pergunta é: qual é o módulo dessa velocidade para que ela continue nessa linha reta, não seja desviada para nenhum lado? Então vamos ver a solução, não é? Ó, veja bem, quando a partícula entrar nos campos, vai ter uma força elétrica atuando para cima, né? Porque o campo elétrico tá para cima, o campo elétrico está para cima, tá? Aí, como a carga é positiva, a força elétrica atua para cima, e a força magnética, tá certo, vai atuar para baixo, se você aplicar a regra da mão direita, tá certo? Se você aplicar a regra da mão direita, você vai encontrar a força magnética para baixo. E mesmo que você não aplicasse a regra da mão direita, se a partícula não vai se desviar, essas forças têm que se anular. Não é isso? Então, veja bem, se a partícula não vai sofrer desvio, a força elétrica tem que se anular com a força magnética. Se a força elétrica fosse maior, a partícula desviaria para cima. Se a força magnética fosse maior, a partícula desviaria para baixo. Então, como é que calcula a força elétrica? Ó, campo elétrico, lembrando lá, né? Campo elétrico é a razão entre a força elétrica e a carga. Tirando o valor da força, a força é Q vezes E. O campo é a razão entre a força que age na partícula e a carga na partícula. Tirando o valor da força, Q vezes E. Isso é a força elétrica que vai atuar para cima na partícula de acordo com a figura que está aí à esquerda. Agora, e a força magnética é aquela velha fórmula, QBV seno de θ. Mas ele disse que V é perpendicular a B. Nesse caso o ângulo é 90, seno de 90 é 1. Né? Como ele disse no enunciado que V é perpendicular a B, o ângulo é 90, seno de 90 é 1. Então a força magnética, QBV, ora, se atua uma para cima e outra para baixo, para não desviar a partícula, elas têm que se anular. Essas forças se anulam para manter a trajetória da partícula retilínea. Não podia ser uma maior do que a outra. Se a força elétrica for maior, aí puxa a carga para cima. Se a força magnética for maior, desvia a carga para baixo. Mas ela não desvia. Então as forças se anulam. Igualando as forças, então Q vezes E é igual a QBV. Corta a carga de um lado com a carga do outro. Resposta: para que a partícula atravesse os dois campos sem sofrer desvios, a velocidade é E sobre B. É a divisão entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, indicando a resposta D como solução da questão número 4. Ok, gente? Tudo bem? Então, está aí, né? Força elétrica, Q vezes E, força magnética, QVB, o seno de θ desapareceu porque o ângulo é 90. Elas têm que se anular para que a partícula não sofra desvio, continue se movendo em linha reta. Uma força tem que anular a outra. Igualando as forças, simplificou, resposta, letra D. E agora a questão número 5. É uma questão teórica, pelo que eu estou vendo aqui. Então ele manda considerar as situações seguintes. Vou considerar as seguintes situações. Primeira, um elétron move-se através de um campo magnético. Tá? Segunda, um próton está em repouso nas proximidades de um ímã. Terceira, um nêutron está em movimento através de um campo magnético. Ok? Em qual ou quais delas a partícula citada, né, poderá ficar submetida a uma força elétrica? Em qual dessas situações, ele quer saber, vai atuar uma força elétrica? Né? Ou no próton, ou no elétron, no nêutron. Bom, ele quer saber em qual dessas situações a gente pode garantir que vai atuar uma força elétrica. Então veja bem. A primeira afirmativa. Um elétron move-se através de um campo magnético. Sim, a carga está em movimento. Então,
deve aparecer uma força magnética. Então eu posso dizer o seguinte, analisando a primeira, pela fórmula QBV seno de θ, então vai ter uma força se o ângulo θ for diferente de zero. Porque se o ângulo θ for zero, aí o seno de zero é zero, bom, aí não tem força nenhuma. Mas ele está dizendo em quais delas pode ter uma força, ele afirmou. Em quais das situações? Então, e nessa situação pode ter uma força sim, né? Porque se o ângulo θ for diferente de zero, terá uma força sim. Então isso é uma situação possível. Pode existir força magnética atuando no elétron. Pode existir sim. Agora vamos analisar a segunda. Essa aí está verdadeira. Vamos analisar a segunda. Na segunda ele diz, né, que o próton está em repouso junto de um ímã onde tem um campo magnético. Mas quando a partícula está em repouso, pela fórmula, a fórmula que está em cima, QBV seno de θ, se a carga, se ele está em repouso, V é igual a zero. Se V é igual a zero, a força é zero. Se o próton está em repouso, o V é igual a zero, então a força também é zero. Então aí não pode. Essa situação é falsa, não pode ter força. Se o próton está em repouso, a força que vai atuar nele é zero. Não é? Então essa está falsa. E a última análise, né, ele diz que é um nêutron. Bom, olhando para a fórmula, QBV seno de θ, se é neutro, Q igual a zero. Se colocar um Q igual a zero na fórmula da força, QBV seno de θ, a força também se anula. Portanto, essa também é falsa. Portanto, a única possibilidade de existir uma força atuando é na primeira afirmativa. Tá certo? Isso indica para a resposta da questão a letra C. Tá certo? Muito obrigado. Tá certo? E até a próxima oportunidade. Tá aí a letra C. O comentário está aqui ao lado, né? Mas nós já fizemos esse comentário, né? Na primeira, né? Se θ for diferente de zero, aí existirá força. Nós comentamos isso. A segunda não tem força, por quê? Porque o corpo está em repouso. Então, se V igual a zero, não tem força. Falsa. Pronto. Já tínhamos feito. Então, a resposta é a letra C. E tchau para vocês. Muito boa sorte e muita felicidade. Viu?